Bem-vindo ao programa Entre Nós. Lusofonias é o tema do programa de hoje e vamos conversar sobre a relação entre Portugal e o Brasil. O nosso convidado é o Dr. João Batista Oliveira, docente na Universidade Ibirapuera, em São Paulo, presidente da Associação Paulista de Imprensa e autor da obra Falar Bem é Bem Fácil. Professor João Batista Oliveira, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu começo por falar consigo exatamente sobre a língua portuguesa. Falar bem português é bem fácil? Foi o nome que atribuiu ao seu livro e com certeza foi com convicção, não é? Sim, com absoluta convicção. Eu tenho dito que falar é alguma coisa tão simples para o ser humano como é, por exemplo, o cantar para o pássaro. Por quê? Porque o cantar é o que caracteriza o pássaro e o falar é o que caracteriza o ser humano. Nenhuma outra criatura no mundo tem o dom, a bênção de falar. Então todos falamos. Falar bem é apenas uma adaptação do falar. Eu ministro cursos de oratória lá no Brasil e eu tenho feito no regime de um dia só, que chamamos de imersão total. E às vezes as pessoas perguntam, mas dá para aprender oratória em um dia? E eu digo, dá. Porque o mais difícil eu não preciso fazer, que é ensinar a falar. Isso demandaria muito tempo. Mas o falar bem é acessível a todos, e especialmente num dia único? Sim, sim. Dizia eu, falar as pessoas já falam. Ensiná-las a falar eu não preciso. É como se alguém tivesse a arma, o fuzil, e a munição. A mim competiria apenas ensinar a fazer pontaria. A pessoa já fala e já tem a munição, já tem o arsenal, que é o cérebro, que é a mente. Falta apenas alguém que lhe indique como fazer a pontaria certa para que a sua palavra atinja o alvo. E isto é fácil. São apenas algumas orientações que lá nós chamamos de dicas. São apenas em Portugal algumas também nós dicas. utilizamos esta palavra, as dicas, truques também, consoante o caso. Neste caso particular da oratória, da comunicação oral, Sim. Basta um dia com o professor João Batista Oliveira para ser assertivo na forma de abordar os outros. No fundo, aquilo que o professor tenta passar para os seus alunos de um dia único, de uma lição também única, queremos, é o ser assertivo com os outros, o expressar-se bem, o ser objetivo e utilizar bem a língua portuguesa. É isso? Precisamente. Tenho feito pesquisas nesta área há mais de 30 anos. E o que eu percebi é que 3 são os grandes problemas da comunicação, da boa comunicação. O primeiro desses problemas se chama inibição, que é o que trava as pessoas. É não conseguir se expressar diante de um público. Qual a razão disto? Então, nós temos que pesquisar a razão para poder dar o tratamento correto. Qual é a razão? De onde surge? E aí cheguei à conclusão de que surge lá na infância. Por quê? Porque a criança vem, mas não vem com um manual de como orientar a criança. E como é que nós ensinamos nossos filhos a falar? Da maneira mais rudimentar, mais simples, simplista, simplória até. Nós usamos uma linguagem dadaísta, binária. Vou lhe dar um exemplo. Como é que nós chamamos a criança? Bebê, ou nenê, ou bebé. Aí contratamos uma moça para cuidar da criança que chamamos de babá. Esta babá tem que trocar a criança, porque a criança faz xixi e também cocô. Precisa alimentar a criança, ou seja, dar papá. Levar a criança para dormir, ou seja, naná. Ajudá-la a dar os primeiros passos, ou dandá. Vez por outra vem à casa do bebê uma senhora que se encanta com a criança, que é a vovó. Que vem junto com o senhor que também fica embevecido, que é o vovô. A vovó traz um cachorrinho, que é o au-au. Ou, se tiver nome próprio, totó. E vem no carro do vovô, que é o fonfon.
E é de facto uma reunião de palavras muito engraçada. Muito engraçado. Esquecemos-nos. Esquecemos-nos que em uma criança o cérebro já está com 85% dos neurônios formados, que essa criança já tem capacidade até de aprender uma segunda língua, e nós a estamos ensinando dessa forma. Aí um dia, ao invés de dizer como nós ensinamos, nenê quer naná, a criança diz, eu quero dormir. Ele fala, que coisa linda, maravilhosa. Aí chama o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, a titia, o jornaleiro, o padeiro, o leiteiro, bota o garotinho no centro da sala, sob focos de holofotes, filma-o e pede que ele fale. E aí ele diz, eu quero dormir. E todos se espantam como se ali estivesse um marcianinho. Está ali um bebê que nos ouve falar e tem de nos ouvir falar normalmente para poder aprender também connosco. Ainda que aquelas palavras tão simples que disse ainda há pouco, o bebê quer nanar, tem a babá, tem a vovó, também há muito de carinho em todas essas palavras, e pelo afeto também. Chegamos às crianças, elas precisam muito de afeto. Sabemos que até aos 2 anos de idade as crianças têm um desenvolvimento psicológico enorme. Sim. E que há que ter muito cuidado relativamente a elas, em proporcionar-lhes coisas muito diversas, ambientes também diversos, estímulos de vária ordem, para que ela possa desenvolver no futuro as suas capacidades intelectuais, físicas e afetivas também, num crescendo sempre, e que se torne uma criança feliz e um adulto potencialmente também feliz. Mas estas idades são fundamentais para a aprendizagem da língua materna, eventualmente de uma segunda língua também, e o contacto com a língua far-se-á pela vida fora, verbalmente, escrevendo, lendo também. A esta altura, os nossos telespectadores já se aperceberam com certeza que nós temos 2 exemplares, no caso do Jornal da Imprensa Paulista, que é publicado pela